Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live aula 26, onde eu converso com profissionais de Pilates que têm interesse no assunto de gestão e administração dos seus estúdios. Eu sou Sabrine Magalhães e toda quarta-feira, às 19h19, eu tô aqui ao vivo para trocar, compartilhar com você dicas, insights, maneiras simples da gente organizar e descomplicar a gestão do estúdio de Pilates. E hoje eu vou te mostrar aí o porquê que você deve olhar para a sua gestão. Eu vou mostrar um exemplo aí que você pode, inclusive, estar vivenciando esse exemplo e nem sabe aí dentro do seu estúdio. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo até o final. E se você conhece algum instrutor de Pilates, profissional de Pilates, fisioterapeuta, profissional de educação física, que está aí passando pelo desafio de gestão aí dentro do seu estúdio, chama para cá, envia aqui nesse aviãozinho para ele, ó, porque aí o Instagram mostra aí para mais pessoas. E aqui no YouTube, sejam todos muito bem-vindos também. Toda quarta-feira às 19h19 eu tô aqui pra gente poder estar trocando ao vivo, respondendo aí as dúvidas, os desafios que vocês deixam aí nas caixinhas durante a semana e que me chamam lá no direct. Então o objetivo é esse, é a gente trocar, é a gente compartilhar, é a gente dividir informações aí que a gente vai colocando em prática dentro da nossa gestão e que pode ajudar aí mais colegas a seguirem, né, com a nossa profissão de Pilates e ter resultado aí no final do mês. Antes de eu começar aqui, eu gosto muito de parabenizar primeiro a pontualidade aí de todos. Obrigada, boa noite aí para quem tá chegando. Obrigada por chegar aqui pontualmente às 19h19, isso faz diferença na nossa vida profissional, na nossa carreira, na nossa gestão e no nosso resultado financeiro. Então, eu quero parabenizar vocês que chegaram aqui em ponto às 19h19. Parabenizar aí pela decisão, né, de você estar aqui buscando conhecimento, estar aqui buscando crescimento, né, no seu estúdio de Pilates, para aprimorar, para a gente subir de nível, né? Subir mais um degrau. Eu falo que o sucesso, ele é uma escada, né? Então, a cada dia você vai aprimorando, você vai estudando, você vai adquirindo mais conhecimento e aí vai subindo aquele degrauzinho ali do seu conhecimento. Então, automaticamente você vai vendo o resultado. Então, hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho mais de conhecimento aí para que você aí coloque em prática dentro da sua gestão aí do estúdio de Pilates. E é bacana você priorizar, né, tá aqui ao vivo toda quarta-feira, às 19h19, para realmente estar ouvindo aí um pouquinho sobre gestão, para estar ouvindo um pouquinho aí sobre organização, porque são temas tão mal vistos, né, por nós profissionais de saúde. Eu também negligenciava a gestão, eu também, quando saí da faculdade há 15 anos atrás, pensei que eu iria fazer o quê? Qual era a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai da faculdade? A gente pensa numa pós-graduação. Então, assim que eu fiz. Fiz uma pós-graduação, depois fiz outra pós-graduação, emendei na terceira pós-graduação, ou seja, mais conhecimento técnico. E assim, a maioria de vocês, colegas aí de profissão. Depois, fui fazendo mais curso técnico, fiz RPG, fui fazendo mais técnicas manuais, para agregar aí ao nosso conhecimento, né, a nossa bagagem. Depois fiz o curso de especialização em Pilates, depois o de Neopilates e outros cursos técnicos. Alguma coisa de errada com isso? Não. Da mesma forma que você também deve ter feito aí inúmeros cursos quando saiu da faculdade e deve inclusive estar fazendo. Mas cadê o curso de gestão? Cadê o curso de administração? O curso de organização para a gente montar nosso consultório, para a gente montar nossa clínica, para a gente montar nosso estúdio. Cadê esse curso? A gente não tem isso na nossa faculdade. Então a gente sai da faculdade com uma bagagem técnica muito grande. Olá, boa noite, Carla. Uma bagagem técnica muito grande. E a nossa bagagem administrativa, a nossa bagagem de controle dentro do nosso estúdio? A gente sai da faculdade, cai no mercado de trabalho e se dá conta que a gente não sabe sobre divulgação do nosso serviço, a gente não sabe sobre captação de cliente, a gente não sabe sobre técnica de vendas,
A gente não sabe sobre maneiras, né, de como lidar com o administrativo de um negócio. A gente não sabe sobre gestão de pessoas, sobre gestão financeira, que é o coração do nosso negócio. E tem alguma coisa de errada com isso? Não tem. Mas cabe a nós, profissionais de saúde, fisioterapeutas, profissionais de pilates, educadores físicos, que têm o seu estúdio de pilates, buscar esse conhecimento. A gente não pode entrar numa rodinha do rato e entra mês e sai mês e entra ano e sai ano sem esse conhecimento. Quando você adquirir esse conhecimento, você vai olhar para trás e vai falar: puxa, por que eu não adquiri esse conhecimento antes? Tudo muda. O conhecimento transforma. O conhecimento muda. Muda a gente enquanto pessoa, imagina enquanto profissional. Então, você não saber de divulgação, você não saber de captação de cliente, técnica de vendas, administrativo, gestão de pessoas, gestão financeira, você não saber de tudo isso não é um erro seu. Também não é uma falha da faculdade. A faculdade ela não foi feita para isso. Ela foi feita para te ensinar a ser um profissional técnico, fisioterapeuta, profissional de educação física para trabalhar com pilates. Cabe a nós, profissionais, buscarmos esses outros conteúdos. Verdade, né, Carla? Pois é. Só que a gente demora a cair essa ficha, não é? A gente demora, a gente vai batalhando, a gente vai remando, é um trabalho de formiguinha, dia após dia. E a gente vai vendo que sem esse conhecimento, sem esse conteúdo, a gente entra na rodinha do rato. E o que é a rodinha do rato? É não ter resultado. Ela vai ficar rodando, mas ela não cresce. Ela não te mostra resultado no final do mês, no final do ano. E aí acontece como muitos colegas. Não conseguem fazer a gestão, não conseguem ver o dinheiro sobrar, não conseguem fazer uma viagem, não conseguem investir em curso, não conseguem ampliar o seu estúdio, não conseguem ter paz no final do mês, ter tranquilidade financeira. Eu tenho 42 anos, eu vejo colegas de 40, de 45, até mais de 45, que ainda não têm tranquilidade financeira como profissional de pilates. E não, é hora da gente virar essa chave. É hora da gente melhorar isso e buscar onde está sendo a nossa falha. E a nossa falha não está sendo enquanto profissional de saúde. A nossa falha ela está sendo enquanto gestor de um negócio. Então a gente tem que procurar gestão. Isso, Carla, pois é. E não é só você que está rodando aí, rodando. Não é só você, não se culpe por isso. Eu também já fui como você e como inúmeros colegas que estão aqui no YouTube e como você está mencionando aí no Instagram. É falta de conhecimento, é falta de você saber o que deve ser feito. É alguém para te explicar o que deve ser feito. E aí, vira uma chave. Sabe aquela criança quando ela tem medo de entrar naquele quarto escuro? Ela tem medo de entrar lá, ela não entra. Por que ela não entra? Porque ela não sabe o que tem lá dentro. Tá tudo escuro. A partir do momento que você acende a luz, mostra para ela que lá dentro tá tudo iluminado, que lá dentro é um quarto, pronto, ela vai entrar no escuro. Ela adquiriu conhecimento. E é assim também na nossa vida profissional. E o que acontece com alguns colegas de nós quando a gente sai da faculdade e às vezes dá esse clique, com alguns poucos colegas que dão esse clique aí, fala, não, se eu vou abrir um estúdio de pilates, se eu vou abrir um consultório, eu preciso estudar sobre administração. Eu preciso pelo menos de um cursinho sobre finanças. Qual é o curso que a maioria das pessoas buscam? Sebrae. Alguma coisa contra o Sebrae? Não. Só que o Sebrae, assim como outros cursos, ele é um curso técnico. Agrega? Excelente, agrega. Eu também fiz lá quase 15 anos atrás, quando eu saí da faculdade. Agrega muito. Só que eles não falam o nosso linguajar, né? O nosso linguajar de saúde. Precisa de alguém que fale sobre gestão de saúde. Alguém mais específico ainda, que seja fisioterapeuta, que seja educador físico, ou seja, que vivencia os mesmos desafios que você.
O Sebrae, ele vai falar sobre gestão de uma forma geral. Da mesma coisa que ele vai falar, da mesma forma que ele vai falar de gestão para um agricultor. Ele vai falar para você, fisioterapeuta que tem um estúdio de Pilates. Vai ser muito amplo, vai ser muito superficial. É melhor você encontrar pessoas e conteúdos que falem sobre saúde, que falam sobre Pilates. E melhor ainda se for sobre gestão de Pilates, que vai viver exatamente o que você vive. Então, quem não faz nada disso, nem Sebrae, nem outros cursos de gestão, tá quebrando a cabeça por aí. Assim como eu. Fiquei aí quase 6 anos aí nessa rodinha aí. Você também deve estar assim, como a própria Carla aqui falou. Vocês também devem estar assim. Eu não sabia quando que o mês do estúdio abria. Eu não sabia quando o mês do estúdio fechava. Quando startava, sabe? Eu não sabia. Eu não sabia sobre fluxo de caixa. Não sabia sobre fechamento mensal. Eu nunca tive reserva de emergência no estúdio, reserva de segurança. Como que eu, autônoma, não tenho reserva? E a pandemia? Não dá pra gente esperar outro evento como esse, né, que a gente está vivendo. A gente tem que se organizar. Você precisa se organizar. Então, hoje eu vou mostrar o porquê que você deve olhar para a gestão do seu estúdio. Eu vou mostrar um exemplo de um colega que me enviou, que eu troquei muito com ele e a gente conseguiu chegar num acordo, mas eu precisei mostrar para ele o porquê que ele deveria olhar para a gestão dele. Aí ele conseguiu ver, ele conseguiu enxergar, porque muitas vezes a gente olha, mas não enxerga, né? Muitas vezes a gente ouve, mas não escuta. E é assim que as coisas acontecem. Então eu precisei mostrar para ele os números dele, pra ele conseguir enxergar o porquê que estava dando errado, o porquê que ele nunca tinha resultado no final do mês, o porquê que ele não sabia nem quanto era que ele ganhava no final do mês. E a gente sentou, conversou, organizou e hoje ele aí é muito bem sucedido. Não é aqui na minha cidade, é na cidade vizinha. Eu moro em Campos, interior do Rio. Ele é de Macaé, fica mais ou menos 100 quilômetros daqui. Então eu vou mostrar esse exemplo dele, para que você entenda da mesma forma que ele entendeu, que uma vez ele olhando para a gestão, ele conseguiu ver qual era o erro. Então vamos a esse exemplo, para começar. Você não sabe aí qual é o faturamento mensal, uma média mais ou menos. Ele não sabia quanto era o faturamento. Se eu perguntar a você, olá, boa noite, Marion. Se eu perguntar a você, qual é o faturamento do seu estúdio? Uma média. Nos últimos 3 meses. Responde aí pra mim, meninas. Sim ou não? Vocês sabem quanto é o faturamento? Assim, de cabeça, sem precisar consultar nada. Uma média. Ele não sabia. Volto a dizer, tem alguma coisa de errado com isso? Não, não tem. Não saber. Mas a gente tem... O que tem de errado? A gente não ir buscar o conhecimento. Isso tá errado. Se você não sabe, você tem que buscar o conhecimento. Aqui, em outro lugar, comigo, com outra pessoa. O que não dá é o que a gente falou anteriormente, continuar na rodinha do rato. Então, a primeira coisa, você sabe qual é o seu faturamento? Marion sabe. Isso, Carla também sabe. Ótimo, já é um ponto. Vocês estão na frente do colega, que não sabia. Aí agora vem a segunda pergunta. Responde aí também para mim. Você tem uma lista de despesa e gasto dentro do seu estúdio? Se essa lista é num livro, é num papel, é numa planilha, não importa. Você tem essa relação? Mais ou menos por mês. Responde aqui para mim. Coloca aí no YouTube para mim, pessoal. Paula, coloca aí no YouTube. Você colocou aí que você tem o faturamento. Agora me responde aí se você tem essa lista de gastos. Esse colega, ele também não tinha. Eu perguntei, qual é a relação de gasto do estúdio? Uma média. Quanto que o seu estúdio precisa para ele se manter aberto?
Ele não sabia. Marion tem também. 2 pontos para você, Marion. Isso aí. Já tá num degrauzinho melhor do que esse exemplo aqui que eu vou dar. Carla também. Perfeito, Carla. Paula, responde aí para mim. Você que respondeu aí também, que sabe quanto que é o seu faturamento. E a terceira pergunta. As meninas me respondem aí também. Você tem Prolabore definido? Vocês sabem o que é Prolabore? Vocês têm um valor definido no final do mês? Coloca aí para mim, sim ou não? Essas são perguntas chaves e básicas para você começar a organizar. A primeira pergunta: você sabe qual é o seu faturamento mensal dentro do estúdio? Sim ou não? A segunda pergunta: você tem lista de despesa, relação de custos? Tudo que o seu estúdio precisa ter para ele se manter aberto, você tem? Sim ou não? E a terceira pergunta: você tem Prolabore definido? Essas são as 3 perguntas básicas que você tem que dizer sim ou não para você. Carla e Marion colocaram não. Então, Prolabore é um salário do autônomo. Se vocês são autônomos, profissionais liberais, Paula também falou que não. Carlos, você colocou aí também que sim, do faturamento. Coloca aí pra mim se você tem Prolabore definido. Se você sabe o que é Prolabore. Então, Prolabore é você definir um valor pro seu salário. E você vai tirar aquele valor ali mensal. Se você definiu que o seu Prolabore é 3, é 5 mil, isso tem que entrar na sua relação de custo. Isso tem que entrar nas suas despesas. Como definir o Prolabore é uma outra live, inclusive tem aqui no IGTV do Instagram. Como a gente deve definir o nosso Prolabore? A gente tem que olhar para as nossas despesas pessoais, então tem que estar separado despesa pessoal e despesa do estúdio. Quanto que eu preciso para viver enquanto pessoa? Não enquanto profissional, enquanto pessoa. Ah, vou fazer uma relação de tudo que eu preciso para viver. Ah, eu preciso para viver 5 mil. 5 mil tem que entrar no meu custo lá do estúdio. Tá vendo como é importante você entender sobre os seus números? Porque muitas vezes você não tá podendo tirar um Prolabore de 5 mil. E você tá tirando aquilo tudo do estúdio. Tá errado, você tá falindo o seu estúdio. Da mesma forma que eu vou mostrar aqui o exemplo do colega, que quase faliu o estúdio dele. Porque ele não tinha Prolabore definido, ele não sabia quanto era o faturamento mensal, ele não sabia qual era a relação de despesa, ele não sabia quanto que o estúdio gastava. Então é necessário você ter um Prolabore. Um profissional que trabalha com carteira assinada, ele tem o salário fixo todo mês. Mas aí você pode dizer, olha, Sabrine, mas eu escolhi abrir um estúdio de Pilates porque eu não quero ter salário fixo. Mas você precisa de uma base. A base é o Prolabore. A base é o salário que você vai tirar. O que sobrar do estúdio é lucro. É lucro do estúdio. E você também precisa saber o que você vai fazer com esse lucro. Tem lives aqui onde eu mostro também o que é capital de giro, como que você vai investir esse lucro do estúdio. Tudo isso tem que estar dentro da gestão. Tudo isso está dentro do método de gestão. Isso é você organizar, olhar com clareza e ver os números. Vamos ao exemplo do colega. Então, Paula, precisa definir o Prolabore. Depois você vai lá no Instagram, lá no IGTV, rola lá no IGTV. Hoje é a live aula 26. Tem outras 25 lá no IGTV que tem falando sobre Prolabore. Tem fluxo de caixa e Prolabore. Vamos ao exemplo aqui do colega. Eu deixei aqui anotado, ó. Ele tinha 40 alunos no estúdio que pagavam uma média de R$ 200 de mensalidade. Claro que oscila, né? Porque uma vez na semana é um valor, 2 vezes é outro valor, 3 vezes é outro valor. A maioria das pessoas trabalha assim, né? E aí a gente fez uma média e colocou R$ 200. Ou seja, se naquele momento que ele estava passando por aquela dificuldade, ele tem 40 alunos pagando R$ 200, qual era o valor total? 40 vezes 200, 8 mil.
Esse era o valor do faturamento dele, que vocês aí me responderam que vocês sabem o faturamento. A Paula também aqui respondeu que sabe o faturamento. Carlos também. Então, se ele tinha 40 alunos pagando R$200, qual era o faturamento dele? 8 mil. Ponto. Mensal, ele tinha 8 mil. Claro que aquilo oscila, entra mais aluno, sai mais aluno, dá essa rotatividade, que inclusive é outra coisa que você precisa entender sobre fidelização de cliente, porque você precisa fidelizar aqueles clientes que você captou, para você não perder tempo, para você não perder dinheiro. Captando e perdendo, captando e perdendo. Não, você tem que captar, fidelizar, captar mais, fidelizar, captar mais, fidelizar. Esse é o objetivo. Voltando ao exemplo, o colega tem 40 alunos pagando R$200. Total de faturamento, 8 mil. De aluguel, vai fazendo para a sua realidade aí. De aluguel, ele pagava R$2.500. De luz, ele pagava R$200. Isso é a relação de custo que ele não tinha. Eu que fiz para ele. Eu fui perguntando, o que você paga no estúdio? X. De água, ele colocou mais ou menos também R$200. Ele pagava condomínio, porque a sala dele era dentro de um prédio. Então era R$500 de condomínio. Material de secretaria, mais um valor, R$200. Material de limpeza, mais um valor. Impostos, uma média, R$100 de imposto, ele falou por mês. Taxas, taxa da prefeitura, taxa da vigilância sanitária, mais ou menos R$100 por mês. E ele queria tirar para ele de Prolabore 5 mil. Sabe qual foi o total? R$10.000. Foi o total de custo dele, quando a gente fez esse levantamento. Se ele quer tirar um Prolabore de 5 mil, e ele tinha todas essas contas aí acima, o total de custo dele era 10. Mas quanto que eu falei que ele estava faturando? 8. 40 alunos pagando R$200, 8 mil. Como que ele está faturando 8 mil se na relação dele era 10? Quando eu fiz essa conta para ele, ele arregalou um olho desse tamanho. Porque não parece simples? É simples. É só você olhar para os seus custos. É só você olhar para os seus números. Só que nós, profissionais de saúde, a gente não olha. Como que ele vai ter R$10.000 de despesa se o faturamento dele é 8 mil? Como que vai ser isso? Essa conta ela não vai fechar. Tá vendo como que a gente precisa olhar para a gestão? Tem algo errado aí. A conta não tá fechando. Aí o que acontece com ele no final do mês? O dinheiro não sobra. Ele não vê o dinheiro sobrar. Faturando 8 e tendo um custo de 10, entra um mês, sai outro, ele tá pegando dinheiro pessoal, misturando com profissional, e aí falta o dinheiro do aluguel, ele vai lá na conta dele, pega e paga o aluguel, depois falta a luz, ele... Uma bagunça. Tem gestão aí? Não tem gestão. Ele estava tendo um prejuízo de R$2.000. Da onde que estava vindo esses R$2.000? Nem ele sabe. Estava entrando no cheque especial, estava entrando no cartão de crédito para poder manter o seu estúdio aberto. E como que a gente resolveu isso? Primeiro a gente sentou, fez isso que tinha que fazer, mostrar claramente para ele. Claro que aqui eu estou fazendo um resumo, mas nós temos isso em planilhas, temos em relatórios, para ele entender. É complexo? Não é complexo, é simples. Mas como que você vai saber o que você tem que fazer se você não olha para os seus números, se você não analisa? Tem que parar e dar atenção para a gestão do estúdio. Não é só abrir a porta do estúdio e começar a atender. Precisa parar e olhar os números, senão entra na rodinha do rato, como a maioria das pessoas faz. Não tem essa clareza, fica tudo misturado. Não tem Prolabore definido, nunca vai saber se o estúdio está lucrando, se o estúdio está no ponto de equilíbrio, que é o 0 a 0, não vai saber se o estúdio está no prejuízo. Você só consegue corrigir o erro se você analisar a conta. É simples.
Nessa situação, né, do colega, o colega estava faturando 8 mil e de custo tinha 10 mil. E quais foram aí as alternativas que eu apresentei para ele? Para ele rever, para ele analisar, para ele mudar aí dentro da gestão. A primeira alternativa foi ele aumentar o número de clientes. Porque se ele tem 40 clientes pagando R$200, se ele tiver, por exemplo, 50 clientes pagando R$200, ele já vai faturar 10 mil. Então, é aumentar o número de clientes. Mas para isso, ele tem que entender o quê? O básico da divulgação. Ele tem que entender sobre técnica de vendas. Ele tem que entender sobre captação de clientes para aumentar o número de clientes. Ele não pode só pensar em atender o Pilates, em pesquisar lá na internet quais são os exercícios que ele vai dar para aquele aluno dele. Ele não pode pensar só nisso. Ele tem que pensar nisso também. Então, a primeira alternativa para ele mudar esse quadro é ele aumentar o número de clientes. Tem outras alternativas. A segunda alternativa é ele aumentar o preço, porque ele pode estar com o preço errado. No exemplo que a gente deu, a mensalidade média era R$200. Mas será que ele calculou? Será que é mesmo R$200? Será que ele fez uma pesquisa de mercado? Ele tem que olhar para as despesas. Se a despesa dele era de 10 mil, talvez o valor dele esteja errado. O dono do estúdio, o gestor do estúdio, ele tem que saber o básico sobre precificação, sobre pesquisa de mercado, sobre formas de agregar valor, sobre gerar autoridade na cabeça do cliente para você poder aumentar o seu preço. Isso tudo é estratégia. É estratégia. Olá, boa noite, Jaque. Olá, Neta, tudo bem? É estratégia. É estratégia que a gente não aprende na faculdade. Então, a primeira alternativa foi entender como ele vai aumentar o número de clientes. E aí nós temos inúmeras técnicas para isso. A segunda alternativa, aumentar o seu preço. Ele tem que entender de precificação. Talvez os mesmos 40 alunos pagando 220 vai tirar ele do negativo. Mas ele precisa entender por que é 220 e não é 200. Ele tem que entender de precificação. E a terceira alternativa para a gente corrigir isso é ele. Se ele, por exemplo, ele não quer aumentar o número de clientes, ele não sabe aumentar o número de clientes, e ele não quer aumentar o seu preço, qual é a terceira alternativa? Baixar suas despesas. Enxugar gasto. Observar quais são os ralos dentro do estúdio. Cortar, diminuir aquelas saídas extras, adiar alguns planos, adiar algumas compras dentro do estúdio, até equilibrar as finanças. É isso que eu preciso aprender a fazer, Carla. Pois é. Eu vi que você já está inscrita no webinário. Dia 30 eu vou mostrar as planilhas, o passo a passo, para poder explicar com mais facilidade como que a gente tem que fazer isso. E é simples, acredite. Basta a gente ter o conhecimento. Para isso, a gente tem que olhar os nossos números. E nós, profissionais de Pilates, não olhamos os nossos números. A gente só olha quando a gente está apertado lá no final do mês para pagar nossas contas. Aí não adianta. A gente tem que olhar nossos números do dia 1º ao dia 29. Para chegar dia 30, só passar a régua, tá tudo ok. É assim que eu faço dentro do meu estúdio. Eu olho para frente. Eu começo o dia 1º a fazer o meu trabalho de formiguinha e vou até o dia 29, fazendo tudo que tem que ser feito, passo a passo, seguindo os processos, as etapas. Quando chega dia 30, eu só passo a régua no meu financeiro. Eu já sei se eu vou estar no lucro, quanto que eu vou estar lucrando, quanto que eu vou investir, quanto que eu não vou, se o meu estúdio está no ponto de equilíbrio, se eu preciso captar mais clientes, se eu não preciso.
Eu já sei disso durante o mês, eu não espero para ver isso lá no final. Até porque tem as nossas contas pessoais para pagar. E a gente não fica naquela rodinha do rato, sem resultado. Aí a gente não compra nada, a gente não consegue viajar, a gente não consegue fazer um curso, o dinheiro não sobra. E detalhe, você não consegue investir o dinheiro do estúdio, fazer uma reserva, porque ele não sobra. Então, é olhar para a gestão, é saber o que deve ser feito. Olha o exemplo do colega. Eu apresentei essas 3 alternativas para ele. E hoje ele já está com tudo no papel, escalando lá e me ligando que foi a melhor coisa que eu falei para ele, foi apresentar esses números para ele. Hoje eu faço tudo sozinha dentro do meu estúdio. É possível? É possível. Mas precisa ter o conhecimento, ou seja, saber o que deve ser feito. Precisa de organização para você conseguir fazer tudo. Ter um cronograma, ter um passo a passo. E isso é diariamente. Você não pode deixar para fazer tudo isso dia 30. Tem que fazer o trabalho de formiguinha. Eu sigo um GPS, eu chamo de GPS. É o que eu compartilho aqui toda quarta-feira com vocês um pouquinho. Eu tenho uma mandala. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu chamo de estrela, ó. Mostrei na aula passada, vou mostrar nessa aqui também. Ó. Eu sigo isso aqui. É a mesma coisa que o meu método segue. O que são essas letrinhas aqui? Eu chamo de mandala star, né? Porque é uma estrela. A primeira coisa que a gente precisa entender é a letrinha C, é a ponta da mandala. O que é isso? Captação de cliente. Então, é por quê? Que é aqui que começa tudo. Sem eles, não tem faturamento. É aqui que começa. Não adianta você abrir a porta do seu estúdio com 10 cursos, com infinitos cursos técnicos, se você não fez a divulgação, se você não sabe sobre técnica de captar, se você não entende sobre técnica de vendas, se você não sabe como vender, onde vender, quais são as formas para vender, como divulgar nas redes sociais, quais redes sociais. Tudo isso entra aqui, ó, na letrinha C, porque é aqui que nasce o seu faturamento. Depois eu venho para cá, ó, para a letrinha P. O que é isso? Processos. O que você faz com um cliente, você tem que fazer com 10 clientes. Você tem que fazer com 100 clientes. É igual, o processo é igual. Por isso se chama processos. Aí fica no automático. Como que é a abordagem desse cliente? O que você faz quando esse cliente chega para você? Você já captou, aí ele chegou para você no primeiro dia. O que você faz? Você tem que ter processos. Tudo que você fizer com ele, você tem que fazer com todos. Com parente seu quando chega lá, com amigos, com desconhecidos. É igual. Quais são os processos dentro do seu estúdio? Precisa ter. Porque você só vai conseguir analisar lá na frente se você está tendo resultado ou não, se você aplicar os processos. Ou seja, o passo a passo, o trabalho de formiguinha. Então, qual é o processo de abordagem quando seu cliente chega no seu estúdio? O que ele faz? Como que é esse acolhimento dessa pessoa que você captou lá na sua divulgação e ele já chegou dentro do seu estúdio? Como é esse acolhimento? O que você faz primeiro com ele? Como que é a sua apresentação? Como que é a apresentação do seu estúdio? Tudo isso entra em processos. Além de organização de agenda, formas de agendamento, taxa de ocupação, precificação, coleta de dados. Tudo isso está aqui, ó, em processos. É administrativo. Depois vem para a letrinha R, que é a letrinha das rotinas dentro do estúdio. O estúdio ele precisa de rotinas. E que rotinas são essas? Boa noite. Que rotinas são essas? Fichas. Ficha de cadastro, ficha de avaliação postural, ficha de avaliação física, ficha de evolução, ficha de frequência, assiduidade.
arquivamento dessas fichas, onde você arquiva tudo isso, controle dessas fichas. Tudo isso tem que estar pontuado dentro do estudo. Tudo isso é gestão. Depois a gente entra nessa letra aqui, ó, que é a letra F. Depois eu vou falar sobre essas menores. Estou falando sobre as 5 pontas da estrela, que é a minha mandala. É o que eu sigo dentro do meu estúdio, para me dar um norte. É o meu GPS, é para eu me organizar. Todo mês eu olho para tudo isso, eu olho para essas pontas e falo assim, o que deu errado? Que eu não consegui alcançar aquele lucro lá no final do mês? Aonde eu preciso melhorar? É na captação? É no processo? É aqui na minha rotina que eu não fiz? Ou é aqui na letrinha F, que é a letrinha da fidelização? Eu não estou conseguindo fidelizar os meus clientes. Eles estão numa maior rotatividade. Entra e sai, entra e sai. Aí, se eu tô falhando aqui, ó, eu perdi tempo aqui, com aquele monte de ficha que ele preencheu. Eu perdi dinheiro, porque isso aqui é dinheiro. Eu perdi tempo aqui nos processos todos iniciais com ele, que eu fiz, e aqui. Então eu não posso, isso aqui, a fidelização tem que estar, ó, em dia. São fases da fidelização, eu preciso saber quais são as fases da fidelização para eu saber aonde que o meu cliente está, qual é a fase que ele está. Eu preciso saber quais são as ações de fidelização que eu tenho que implementar dentro do meu estúdio, para eu manter os meus clientes fiéis. Eventos, eu tenho que ter um cronograma de eventos, um cronograma de ações. Parece muita coisa, mas se a gente tem tudo isso no papel, se a gente tem tudo isso distribuído num GPS, fica mais fácil, é só você ir lá e cumprir. Foi o que eu fiz. Por isso que eu faço a gestão do meu estúdio sozinho. E por isso que eu venho compartilhar aqui, toda quarta-feira, gratuitamente. E por isso que dia 30, quem tá aqui e ainda não se inscreveu aqui no YouTube também, dia 30 a gente vai fazer um webinário, aí vai ser aqui no YouTube, porque eu vou compartilhar a tela, eu vou compartilhar as minhas planilhas, os meus números, aí eu tenho que estar num ambiente um pouco mais reservado, não vou fazer aqui numa live aberta para todo mundo. Por isso que tem que se inscrever, o link tá na bio, vai ser gratuito. E quem quiser seguir no curso, segue comigo, mas quem não quiser, fica à vontade para fazer aí as 2 horinhas do gratuito. Olhando as minhas planilhas, vai ver os meus números, como que eu chego naqueles números. Depois eu passo para o outro F, que é o F, ó, da finança. É o F do financeiro. Aqui está o coração do seu estúdio de Pilates. Quem fala que, não sei nada de finanças, eu nem sei o financeiro do meu estúdio. Quem está falando isso está falando besteira. É a primeira coisa que você precisa ver. Profissional autônomo. Você tem que saber de dinheiro, você tem que entender sobre dinheiro, senão seu negócio fecha. E aqui, na letrinha F, o que a gente faz? Eu explico sobre mapa financeiro, eu explico o que é o mapa financeiro, como fazer, por onde começar. Como você faz sua reserva de segurança? Onde você começa a investir? O que é fluxo de caixa? Como a gente elaborar o Prolabore? Planilhas para a gente fechar o nosso mês. Tudo simples. Planilha simples, não é? Você não vai encontrar planilhas mirabolantes cheias de fórmula. É simples, porque você precisa entender o que você tem que fazer. A planilha é você que vai fazer. Eu vou te dar um modelinho básico, mas o que você precisa entender é como fazer. Não pegar aquela planilha enorme e você não conseguir alimentar, porque você não entende a planilha. Então, é fazer o básico, mas fazer. Então, eu falei sobre as 5 pontas da minha estrela aqui, mandala, que eu faço a minha gestão. A primeira ponta é a captação, é da onde o faturamento nasce. A segunda ponta é a de processos. A terceira é a de rotinas. A quarta é a de fidelização. E a quinta é a de finanças. Essas pontas formam a minha estrela da minha gestão do estúdio. Todo mês eu olho para essas pontas. E por que eu chamo de mandala? Porque eu tenho umas pontinhas extras aqui e segundo, porque eu adoro mandala. Então, eu tenho umas pontinhas extras que são o meu suporte. Essas pontinhas aqui, elas sustentam a minha estrela. E que pontinhas são essas? Esse primeiro C aqui, que tá pequeno, mas não é menos importante, é o C do conhecimento.
É o que vocês estão fazendo aqui agora. E é o que eu faço praticamente mensal. É buscar conhecimento, é estudar. É entender quando eu fecho o meu mês o que deu errado. Por que eu não consegui aquele resultado que eu queria? Aonde está faltando? Eu vou lá e vou buscar conhecimento. Então, a primeira pontinha que me sustenta a gestão é o conhecimento. Primeiro conhecimento é você se autoconhecer. Segundo conhecimento é você entender o processo, aonde está falhando. Essa pontinha aqui, que é a pontinha do M, o que é o M? Marketing. Nós, profissionais autônomos, profissionais de Pilates que possuímos um negócio, a gente precisa entender de marketing. Não dá pra gente fechar os olhos e falar, eu não gosto de marketing. Não dá. O mundo mudou, o mundo tá aqui, ó. O mundo tá aqui. E marketing é você se vender. Marketing é você vender o seu serviço. E isso não tem nada de errado. Isso não é ilícito, isso não é ilegal. Pelo contrário, você está vendendo o seu serviço de Pilates, você está ajudando as pessoas a terem mais qualidade de vida. Venda isso. E venda isso com orgulho. Nós, profissionais de saúde, a gente acha que a gente tem que fazer trabalho beneficente, a gente tem que fazer trabalho voluntário. E é quem que vai pagar nossas contas? É quem que vai fechar o nosso financeiro aqui no final do mês? Para você fazer trabalho voluntário, você vai fazer durante o período lá do seu dia. Não trabalhar o dia todo como voluntário. E o seu salário está vindo da onde? Você querer, doar, fazer caridade é uma coisa. Agora, lidar com o seu trabalho como beneficente, aí é outra coisa, a não ser que você tenha uma ONG. Então, aprenda sobre marketing. Dentro do curso a gente fala sobre técnicas de marketing, mas se você puder buscar conhecimento de como se vender e como vender o seu negócio, quanto mais, melhor. Por isso que ela está aqui para suportar a gestão, para dar um levante na minha estrela aqui. O T é de tutoriais. O que é isso? Busque tutoriais no YouTube. Eu explico, por exemplo, como fazer um site. É um tutorial que eu fiz. Um site para o seu estúdio de Pilates. Se você buscar tutoriais no YouTube, você vai encontrar. Mas não de estúdio de Pilates. Com o que você deve fazer, com o que você deve colocar, quais são as palavras que você deve escrever, quais são os gatilhos mentais que você tem que trabalhar na cabeça daquele seu futuro cliente que está ali vendo o seu site. E outros tutoriais. Cartão virtual é um tutorial onde eu explico como fazer. E outras ferramentas simples para a gente poder estar aplicando aí no nosso negócio. O I é de ideias. Eu tenho um e-book com 101 ideias de posts. Eu também disponibilizo dentro do curso. Então você tem 101 ideias de posts, está lá. Só você fazer. Do post você pode usar imagem, você pode usar live como essa, você pode usar vídeo. É só você pegar a ideia. E aqui, por último e não menos importante, a letrinha A, que é a letrinha da análise. É a hora que eu faço a análise da minha gestão. A análise, ela é diária, semanal, quinzenal, mensal e anual. Eu tenho no meu calendário tudo que eu preciso analisar dentro do meu estúdio. E eu explico isso para você. O que você deve analisar diariamente? O fluxo de caixa. Fluxo de caixa é todo dia. Todo dia entra e sai dinheiro no seu estúdio. Então, todos os dias você é o responsável por analisar o fluxo de caixa. Ah, mas não entrou nada. Ok, foi zero. Mas precisa analisar. Porque você vai querer analisar isso só no dia 30. Aí não adianta. Se tá saindo mais do que tá entrando, você precisa saber disso antes do dia 30. Porque quando chegar lá no dia 30, você já vai ver que você tá no negativo. Aí você vai entrar no cheque especial, você vai entrar no cartão de crédito, você vai pedir dinheiro a marido, você vai... Não é esse profissional que a gente tá querendo educar, criar. Se eu tô vendo ali diariamente que tá saindo mais do que entrando, eu preciso intensificar a minha letrinha C, que é a minha letrinha de captação. Eu preciso intensificar isso. Então eu vou correr pro YouTube
para eu entender de técnicas de marketing, ou eu vou lá dentro do curso lá e aplicar as técnicas. Eu vou entender de patrocinado, eu vou fazer campanhas aqui, para eu poder chegar no dia 30, com respiro. Mas para isso, eu precisei ter analisado. Análise semanal. Será que eu consigo fechar meu caixa por semana e analisar? Eu tenho 4 semaninhas só no mês. Como que foi a minha primeira semana do mês? Faça essa análise. Como que foi a minha segunda semana do mês? Ou seja, a segunda semana é um marco importante. É o meio do mês. É dia 15. A gente precisa ter essas análises. E a análise mensal? É quando você está fechando o seu mês. E aquela semestral? Para você ver se no próximo semestre você vai implementar novas ações. E anual? É quando você fecha o seu faturamento anual. É quando você vai dar conta de imposto de renda. Você precisa ter essa análise. Ter novas métricas para o ano seguinte. Analisar o seu preço, o seu reajuste. Tudo isso. Então, é importante você ter essas letrinhas dessa estrela para você não se perder e para você não se sentir como muitos colegas se sentem. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Pronto, as letrinhas vão te ensinar. Agora, dentro de cada pontinha daquela estrela, tem tarefas para você fazer. Para que você chegue no final do mês, chegue no final do semestre, no final do ano e colha resultados. Então, recapitulando o que a gente falou hoje. Hoje eu mostrei para você o exemplo do nosso colega que não estava vendo a gestão. Então, eu mostrei o porquê que é importante você olhar para a sua gestão. O colega estava no negativo, estava na rodinha do rato, entrando em cartão de crédito, entrando em cheque especial, porque ele não sabia o valor do faturamento dele, ele não sabia o valor das despesas dele. O que ele sabia é que ele queria 5 mil reais de Prolabore. Ou seja, ele estava falindo o estúdio. O estúdio estava com 3 mil no negativo, 2 mil no negativo. Faturava 8 e tinha despesa de 10. Eu apresentei as alternativas que foram você aumentar o número de clientes ou aumentar o preço, então você tem que entender de precificação, ou você diminuir suas despesas. E tem inúmeras outras alternativas. Essas foram as que eu apresentei para ele, nesse exemplo dele. Mas para isso eu precisei olhar os números dele e fazer com que ele enxergasse também. Olhar a gestão dele. Apresentar através de planilhas, através dos cálculos. Estou amando tudo que você está explicando, está ficando muito mais claro para mim. Carla, perfeito, obrigada pelo seu feedback. E acredite, se você virar essa chave, eu tenho certeza que daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, eu vou estar te entrevistando aqui junto comigo e você vai estar me contando os seus resultados. É super possível a gente olhar com mais leveza para dentro da nossa gestão, para dentro dos nossos números. É possível você olhar com clareza. Eu já falei isso aqui numa live, eu tenho prazer de fechar o meu mês no final do mês, dia 30. Eu tô aqui esnobando com você? Não tô. Porque eu posso fechar o mês não batendo a minha meta, ou eu posso fechar o mês até no negativo, mas eu tenho clareza do que eu tô fazendo. E isso é importante pra gente enquanto pessoa e é importante pra gente enquanto profissional. Ora, eu tenho 42, eu não sei qual é a idade de vocês, mas nós não temos mais 20 anos. A gente tem que ter as rédeas ali do nosso estúdio na nossa mão e mudar o que for necessário. Somos empreendedoras, temos que vestir essa camisa. E é possível. Se você vier aqui para a internet, se você vier para YouTube, você vai encontrar pessoas que falam difícil, pessoas que falam números mirabolantes, planilhas dificílimas, te vendem programas de gestão caríssimos que você tem que pagar mensalidade. Aí, é bom, mas é muito complexo. O nosso dia ele é muito cheio dentro do estúdio. Eu sei porque eu também atendo. E se a gente tiver uma gestão que seja complexa, a gente não faz. Não adianta. A gente vai deixar para lá. E aí vai acontecer como vocês. Vai entrando na rodinha do rato.
não sabe nem o que está fazendo dentro do estúdio, se está lucrando, se está no prejuízo, se está no 0 a 0. Então, acredite, é possível fazer a gestão do estúdio, ver resultado no final do mês, ter lucro, investir nesse lucro, multiplicar o dinheiro dentro do estúdio. É possível. E eu tô aqui toda quarta-feira dividindo com vocês, porque isso aconteceu comigo na pandemia em 2020. Tudo mudou em 2020 para mim. Foi a hora que eu olhei mais a fundo a minha gestão e entendi o que tinha que ser feito. Por isso que eu tô aqui dividindo. E por isso que dia 30 de junho eu vou abrir os meus números para quem tiver inscrito lá no webinário. Dá tempo ainda de se inscrever. Você que está aqui ao vivo, a Carla eu vi que se inscreveu. E para quem está assistindo no gravado, essa live vai ficar gravada no YouTube também. Dá tempo de ir lá no Instagram. Dia 30 de junho vai ser ao vivo, não tem reprise, porque vai estar lá com os meus números. Eu vou estar compartilhando lá extratos, planilhas, para vocês entenderem o que eu fiz e o que mudou dentro da minha gestão. Então dá tempo ainda. Vai ser gratuito. E lá eu também vou abrir lá as telas lá do curso para quem quiser continuar. O curso é super simples, mas da mesma forma que eu tô aqui me comunicando com vocês. Só que eu explico o passo a passo. É uma aula de cada vez, você vai ter uma sequência, você vai entender o que você deve fazer para você conseguir ter resultado aí no final do mês e ver o seu dinheiro sobrar. Isso, Carla, coloca na sua agenda aí. Dia 30, quarta-feira, às 19h19. E até lá, a gente vai se comunicando por aqui. Lá por direct. Quarta-feira que vem eu tô aqui também. A partir da outra semana, se eu não me engano, eu vou estar aqui segunda e quarta pra gente estar aí no aquecimento aí do dia 30. E é isso. O Instagram já tá me avisando aqui que a gente tá nos minutinhos finais. Eu me coloco à disposição para vocês lá no direct. Conforme as meninas aqui, eu já conversei. Vocês aqui no YouTube, se quiserem ir lá no direct, coloca lá pra mim a sua dúvida, o seu desafio, qual é o seu gargalo hoje no estúdio, o que tá faltando, que eu vou te ajudar. Da mesma forma que eu tive pessoas que me ajudaram, eu tô para ajudar a vocês a terem os mesmos resultados que eu tive. E eu quero ainda entrevistar vocês aqui numa live para vocês me contarem o que mudou depois de tudo isso. Então, quero agradecer aí a vocês do Instagram, a vocês que passaram aí, a vocês do YouTube. Obrigada, boa noite, boa noite. Então, vejo vocês na quarta-feira, às 19h19 e vejo vocês também no webinário. Que bom, que bom. De nada, Carla, que bom que foi excelente. Agradeço aí sua participação. E a gente vai se comunicando lá no direct. Vou te ajudar por lá também, conforme a gente já conversou. Um beijo aí pra vocês, gente. Boa noite aí o pessoal do YouTube. Boa noite aqui no Instagram também. Coloquem lá no direct se vocês tiverem dúvida. E quarta que vem, às 19h19, eu também tô aqui. Jaque, beijo. Saudade pra você. Beijo a todos aí. Tchau, tchau.